Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, semana retrasada eu fiz um post aqui, fiz um vídeo, na verdade, falando sobre hipertensão, aumento da pressão arterial. Percebi que está dando bastante comentário, as pessoas estão bem interessadas, até porque é um assunto de saúde pública, Muitas pessoas hoje se medicam tomando remédios para controle da pressão arterial. Aí que eu fiz? Fiz mais um videozinho trazendo o alho e os benefícios do alho no controle da pressão arterial, que eu também percebi que o povo gostou. Eu estou indo no vácuo aqui, enquanto o pessoal está comentando, está gostando, está curtindo, eu vou trazendo informações que podem ajudar as pessoas no controle dessa patologia, Será que eu chamo de doença? Será que hipertensão é doença? Na verdade não, Na verdade é uma manifestação de um corpo que está doente. E como eu comentei aqui, hoje isso é unânime em consultório de cardiologista, muitas pessoas tomando captopril, propranolol, losartana, um monte de medicamento para controle desse sintoma. Olha aí, hipertensão não é doença, ela pode ser um sintoma de um corpo adoentado. Então, se você é portador de pressão arterial aumentada, cabe a você tomar as providências para o quanto antes conseguir se libertar da necessidade do uso de medicamento. Eu vou aqui, então, usar esse nosso espaço de informação para ensinar você. Já falei, já trouxe aqui a informação sobre o alho e hoje eu vou ensinar para você sobre os benefícios da uva. Não é de hoje que a gente sabe que a uva tem uma série de benefícios para tratamento de doenças associadas ao coração. E como o aumento da pressão arterial está muito associado aqui em relação ao coração, vamos falar hoje um pouco sobre a uva e os seus benefícios. Bom, como a gente vai falar aqui sobre uva, duas coisas que são extremamente importantes e já conhecidas. Primeiro vamos botar aqui, resveratrol. Resveratrol é um polifenol extraído da uva e o extrato da uva, que a gente chama de vitis vinifera. Então aqui o extrato da uva, e ele tem que ser padronizado em 95% de procianidinas ou proantocianidinas, que são os polifenóis que vão ter aqui a função ativa, São os compostos bioativos. Então ele tem que ter 95% dos compostos bioativos, procianidina e proantocianidina, e o resveratrol, que ele é ele acontece na uva por um fenômeno chamado de fenômeno xenormesis. O que é isso, Samuel? Bom, é o seguinte, procianidina, proantocianidinas, polifenóis, isso a uva sempre teve, mas a uva não tinha esse tal de resveratrol, não existia. A gente sabe que a uva não produzia resveratrol. Porém, com o passar dos anos, a uva que foi exposta a situações de estresse, ela precisou dar um jeito de se adaptar na natureza e esse jeito foi produzir um agente antioxidante. A própria uva produz um agente antioxidante para que ela se proteja contra situações de estresse. O que seria aqui coisas que estressariam a uva? Bom, primeiro, a própria radiação ultravioleta, o sol, exposição ao sol, e agrotóxicos, pesticida, vamos pôr aqui veneno, que é a palavra mais bonita para falar de agrotóxico, tá? Então, colocando organofosforados, agrotóxico na uva, exposição ao sol, isso vai gerando um estresse e a uva, então, ela entra em estado de estresse oxidativo. E ela precisa dar um jeito de reverter isso. Então, por um processo que a gente chama xenormesis, a própria uva começou a desenvolver resveratrol.
que é encontrado na casca da uva. Por quê? É a casca da uva que tem essa exposição a raios ultravioletas, a presença de organofosforados, de agrotóxico, pesticida. Então, assim, resveratrol, ele vai ser encontrado na casca da uva e na semente, né? Por que na semente? Ué, porque a semente é onde vai ter o material genético que vai fazer com que a nova uva, quando ela se refazer, ela tenha que ter na casca o resveratrol. Então, onde é que está o conteúdo genético aqui, a informação genética, está na semente. Então, a gente só não encontra resveratrol na polpa da uva, né? Ela vai estar na casca e na semente. Qualquer uva, não. O resveratrol, ele vai estar presente na uva negra. Então, não adianta consumir uva branca achando que ali vai estar todo o benefício antioxidativo da uva. Não, não tá. Então, é a uva negra. Bom, aqui, pessoal, é que começa toda essa informação que as pessoas utilizam a seu favor para poder dizer que consomem vinho, porque vinho é maravilhoso para a saúde do coração, porque o vinho tinto ele contém resveratrol. É verdade, o vinho tinto ele contém resveratrol, mas eu já fiz um vídeo aqui para você sobre álcool, aqui o linkzinho para quem não assistiu, falando de todo o resto que o álcool vai trazer de malefício no corpo, né? Então a gente vai aprender hoje aqui como utilizar vitis vinífera, resveratrol a nosso favor, sem que a gente tenha que, para isso, expor o corpo a excesso de álcool ou também de frutose, né? Porque a uva, ela contém frutose. E eu tenho que ter esse conhecimento para saber orientar o paciente quanto que ele deve consumir de uva por dia para ter apenas benefícios e não ter os malefícios do excesso da frutose. Também fiz um vídeo aqui falando sobre frutose, como consumir, os perigos ou não da frutose. Bom, então é o seguinte, se eu tenho um paciente saudável e eu quero simplesmente manter este paciente saudável e eu quero cuidar da parte do coração dele, eu posso prescrever para ele simplesmente que ele consuma uvas negras numa dieta. Eu vou colocar lá o horário adequado, longe da refeição, né? Não consumir fruta após a refeição, essa coisa da sobremesa não é inteligente. Agora, vamos lá, vamos construindo situações aqui com pacientes diferentes. Eu tenho um paciente que ele é atleta, ele pratica atividade mais intensa, ele faz uma musculação, uma corrida. O que eu posso fazer? Eu posso ofertar mais uva para ele. Aí eu posso usar o suco de uva. Suco de uva é uma coisa que eu confesso para vocês, eu não tenho o hábito de usar isso no meu consultório, a não ser que seja para pessoas que realmente praticam uma atividade física mais intensa. Por quê? Porque eu vou ter uma carga de glicose, de frutose, desculpa, num copo aqui de suco de uva, eu vou ter bastante frutose. O que eu não gosto muito, eu não gosto de dar muita frutose para o paciente, a não ser que ele vá usar essa frutose como fonte de energia, porque eu já fiz aqui um vídeo sobre frutose e mostrei que a frutose ela pode ser usada sim dentro da célula por um processo de mitocondrial para a produção de ATP. Então o que eu vou fazer? Aonde que eu usaria um copo de mais ou menos 250 ml de suco de uva? Eu vou usar pré-treino. Então a pessoa ela vai fazer um treino lá, uma corrida, uma maratona, o que eu faço? 20 minutos antes eu dou para esse paciente um copo de suco de uva, olha o tanto de resveratrol, de vitis vinífera que vai ter nesse copo, né? Suco de uva negra, né? Escuro, não uva branca, né? E esse paciente ele vai consumir toda essa frutose durante o treino. Por quê? Porque o corpo dele vai começar a gastar a glicose, o glicogênio, e ele vai começar a precisar de uma fonte externa, e ele já tomou o suquinho de uva, então tá tudo certo. É muito interessante usar suco de uva negra como um recurso para pessoas que praticam atividade física. Tá, mas não vai ser esse daqui o caso, a gente não vai falar da uva no esporte, a gente vai agora falar
de uma condição que é muito comum, que são pessoas com a saúde do coração comprometida, já tem lá uma plaquinha de gordura entupindo alguma artéria, já está com a pressão arterial aumentada, já está com alteração do colesterol, né? Tá com o colesterol bagunçado. Então, o que eu vou fazer? Eu posso prescrever para esse paciente em cápsulas o resveratrol. Vamos falar primeiro de resveratrol, tá? Resveratrol, eu tenho dois tipos. Eu tenho o resveratrol cis e o resveratrol trans. O que é isso, Samuel? Isso são isomerias. Eu já falei aqui para vocês sobre isomeria, que é uma mesma molécula, ela vai ter um isômero, uma estrutura molecular diferente. Eu até usei aqui já o exemplo da água. Aqui é uma mentira, tá? A água ela não tem isômeros, mas é mais fácil de mostrar aqui, por exemplo, ó, como é que é a água? A água é H2O, né? Ou seja, eu tenho uma molécula de oxigênio e eu tenho aqui duas moléculas de água, tá? E a água ela é assim. Agora, se eu fosse brincar aqui, eu diria, ó, isso é uma isomeria. E eu posso ter outra isomeria que seria a água assim, ó. Ou seja, é a mesma estrutura, é H2O. Mas dependendo da posição que eu tenho aqui na cadeia carbônica, cadeia bioquímica aqui, eu vou ter cis, eu vou ter trans, eu vou ter levógeno, eu vou ter dextrógeno. Então são isomerias, tá? Eu sempre tenho que preferir a isomeria trans, ou seja, transresveratrol. Por quê? Porque o transresveratrol é a molécula mais estável do resveratrol. Então, quando eu prescrevo aqui para um paciente, eu boto transresveratrol ou, dependendo de onde o paciente, a farmácia que ele está manipulando, a gente sabe que as grandes farmácias, as melhores farmácias, elas só trabalham com a versão trans do resveratrol. E o resveratrol, gente, além de ele já ter um efeito antioxidante, ele mesmo já é um antioxidante. Lembram o que é isso? Ó, videozinho aqui sobre estresse oxidativo para aprender o que é uma molécula antioxidante, né? Que é uma molécula que tem capacidade de diminuir radical livre. Além de ele já ter um efeito antioxidante, ele também vai estimular uma proteína chamada NRF2, que é a proteína que dá o primeiro chute, primeiro estímulo para o corpo produzir o próprio sistema antioxidante, porque ela estimula aqui o aumento da ação da glutationa reduzida. Vocês lembram aqui da glutationa? A gente já falou dela várias vezes. É uma estrutura, é uma estrutura que o corpo mesmo produz, uma das maiores estruturas antioxidativas do corpo, né? Existe a catalase, a superoxidesmutase e a glutationa, que é então aqui formada por 3 aminoácidos, né? É formado pelo ácido glutâmico, formado pela glicina e pela cisteína. Então, olha só, o resveratrol, ele vai ativar, além de ele já fazer a função dele antioxidante, ele vai ativar a NRF2, que por sua vez vai dar o pontapé inicial para que comece a atividade no fígado da glutationa reduzida. E a glutationa reduzida, ela aqui dos 3 aminoácidos aqui, vamos dizer, é feio falar, né, o mais importante, mas sim, o mais importante aqui é a cisteína. Então, o que eu tenho que ter como consciência aqui? Que quando eu estou dando resveratrol para um paciente, eu vou estar estimulando uma via hepática da glutationa que vai utilizar a cisteína para fazer a limpeza hepática, o processo de detoxificação do fígado, né? Então, é sempre importante, quando eu dou resveratrol aqui para o paciente, eu prescrever para ele N-acetilcisteína, que é a forma de prescrever cisteína, a melhor forma de prescrever cisteína. Então eu sempre faço aqui, ó, dei resveratrol, eu sei que eu vou ativar
todo um sistema hepático de destoxificação, de limpeza, de expulsar toxinas para fora do corpo, e que a cisteína aqui não pode faltar, senão eu vou ferrar com o meu próprio sistema antioxidativo hepático, entenderam? Bom, outra função aqui importante do resveratrol, além de aumentar a ação da NRF2, é o seguinte: o meu colesterol, que ele vai ser dividido em colesterol LDL, colesterol HDL, já fiz vídeo aqui sobre colesterol e mostrei para vocês que o colesterol LDL, ele não é ruim como a gente fala, não. Ele é, né, aqui se separa falando assim, ó, HDL é colesterol bom, LDL é colesterol ruim. Se esse LDL aqui tiver oxidado, aí ok, ele é um colesterol ruim. Mas se ele não tiver oxidado, ele vai formar membrana de célula, ele vai formar hormônio testosterona. Então, nem sempre ele vai ser ruim, só se ele tiver oxidado. Só que o LDL, ele se liga facilmente ao cobre. E o cobre, por uma reação chamada reação de Phantom, o cobre facilmente oxida o colesterol, transformando ele num colesterol oxidado, que é o tipo de colesterol que mais tem predileção por formar placa de ateroma nas artérias, entupimento de artéria. E aqui, o resveratrol, ele inibe essa ligação. Aqui o resveratrol, ele se liga aqui no cobre, fazendo com que o cobre não tenha essa capacidade de se ligar no LDL, gerando esse processo oxidativo aqui. Então, olha só, mais uma vez, ó, ele já é um antioxidante, ele estimula uma via antioxidativa e ele também protege o colesterol da própria oxidação gerada pelo cobre, diminuindo assim o risco de aumento ou de formação de placa de gordura nas artérias. Então, por isso que o resveratrol ele tem sido o queridinho dos antioxidantes, tem sido prescrito em consultório, inclusive por médicos que não têm muito, que não seguem muito essa linha da ortomolecular, até os próprios médicos mais alopatas, que trabalham com a parte mais voltada para o remédio e tal, já estão abrindo a mente, já estão prescrevendo isso para paciente, o que tem me deixado muito feliz. E o Vitis vinifera, para a gente falar dele aqui, eu preciso relembrar. No vídeo sobre hipertensão, eu expliquei que eu tenho aqui a artéria e que essa minha artéria, assim como todas as células do corpo, ela fica se renovando, as células vão se renovando nessa parede arterial. E eu preciso aqui ter colágeno, ter elastina, eu preciso ter substrato para que essa artéria ela tenha uma certa flexibilidade, né? Ela tem que estender, que seria o expandir, contrair, né? Diminuir, relaxa, contrai, a gente chama isso de complacência, a complacência da artéria. E tudo isso depende de estruturas de colágeno, de elastina, e que quando eu começo a ter o aumento da minha glicose, se eu tenho excesso de glicose, eu vou começar então a ligar a glicose em alguns aminoácidos, como por exemplo a própria lisina, eu ligo a glicose na lisina, e a lisina, que seria um dos aminoácidos formadores aqui do colágeno da artéria, começa então a não ter mais, eu não tenho um aporte de lisina e eu começo a ter uma fibrose, eu começo a ter um enrijecimento da parede das artérias. Existe uma enzima aqui chamada de elastase, que é uma enzima, ó, ASE, ela é uma ASE, ela degrada elastina, ela diminui a elastina, e elastina é fundamental para poder produzir, para poder ter aqui flexibilidade na artéria. Qual a parte legal? Vitis vinifera, ele atua como um inibidor da elastase. Ó, inibe a enzima que tira a elastina, ó, que tira a elastina aqui da parede arterial, ou seja, melhorando aqui, por sua vez, então, essa capacidade da artéria de se refazer, de se remoldar,
sempre tendo capacidade de complacência. Vitis vinifera também inibe a ação da metaloproteína de membrana extracelular. O que acontece aqui, ó? Aqui é uma enzima que inibe o colágeno. Ó, aqui eu falei de uma enzima que inibe a elastina. Aqui eu tenho uma enzima que inibe a produção de colágeno na membrana extracelular aqui da camada da artéria. Então, vitis vinifera atuando, inibindo a elastase, inibindo essa metaloproteína. E por último aqui, as procianidinas que estão presentes no vitis vinifera, procianidina, elas vão diminuir a ação de uma enzima chamada ECA. O que quer dizer ECA? Enzima conversora de angiotensina. Lá no rim, falei disso no vídeo de hipertensão, lá no rim existe uma sequência, uma cascata chamada renina, angiotensina, aldosterona, onde um vai estimulando o outro, né? Começa com a renina, que vai aumentar a angiotensina 1, e a ECA é que vai transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. O que a angiotensina 2 faz? Estimula a liberação da aldosterona. E a aldosterona é um importante vasoconstritor. O que significa vasoconstritor? É diminuir o calibre da artéria. Então, a aldosterona, ela fecha a artéria. E quando eu fecho a artéria, eu aumento a pressão arterial. Então, esse sistema aqui, ele é um sistema para manter a pressão arterial. Quando eu tenho muita aldosterona, eu vou aumentar, vou ter um aumento da pressão arterial. E a procianidina que eu encontro na uva negra, ela diminui a ação da enzima que faz essa conversão acontecer. Então, se eu diminuo a ação dessa enzima aqui, eu diminuo a aldosterona, eu diminuo o aumento da pressão arterial e eu controlo, então, os níveis pressóricos do paciente. Coisa bonita de se ver, né? É a natureza impactando no corpo, fazendo efeito terapêutico, curativo, e tudo isso de uma sementinha. Aqui é o seguinte, né? Sementinha e casca, né? Como eu falei para vocês no início. E sempre que eu quero essa ação terapêutica, pensar na uva preta, muito mais do que a uva branca, que tem sim também benefícios, ela tem os polifenóis, mas a uva negra é a uva rica nessa cascata antioxidativa, rico em vitis vinifera, rico em resveratrol. Portanto, a partir de hoje, o que eu recomendo para vocês aí? Que vocês coloquem a uva na alimentação, no dia a dia, né? Claro, sempre quando for época, eu adoro respeitar a sazonalidade das frutas. Não é à toa que existe sazonalidade, não é nem um pouco interessante consumir a mesma fruta o ano todo. Sempre tem que ir variando e respeitando, né, o clima, o tempo, conforme o alimento ele vai chegando até você. Porque a gente sabe, inclusive, que uma das causas de tanta alergia à fruta que existe hoje no mundo é que com essa opção de você pegar e trazer fruta de outros países ou congelar a fruta durante um período que não é o tempo dela, né? Não é sazonal, você comer a fruta o ano todo. Por exemplo, eu gosto de melancia, então eu vou comer melancia o ano todo. Tem o período que a melancia ela vai ter aqui na minha terra, no Brasil. Depois, quando não tem, a gente importa, traz de outro país. Esse efeito de comer fruta o ano todo, a mesma fruta, aumentando a exposição ao mesmo alimento durante o ano todo, aumenta também o risco de desenvolver alergias, intolerâncias. Então, quando for época de uva, você conversa aí com o teu nutricionista para que ele te ensine qual é o melhor momento para você comer,
qual é a quantidade certa para você comer, baseado nos teus exames, né? A gente sempre analisa o exame do paciente, olhando lá quanto é que está a hemoglobina glicada, quanto é que está a frutosamina, glicose, insulina, para poder dizer para ele qual é a quantidade segura que ele pode comer, qual é o momento que ele pode comer, a combinação ideal que ele pode fazer. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu gosto muito de falar sobre resveratrol e sobre o papel da uva na saúde cardiovascular, no controle da pressão, no controle do colesterol, porque realmente a gente percebe que o paciente que faz essa suplementação, ele tem resultado satisfatório no controle que a gente pode observar a partir dos exames laboratoriais. Espero que tenha gostado. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aí o nosso aviso de um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.